Israel acaba de prender 240 indivíduos ligados ao Hamas em uma operação de segurança em Gaza. Em um cenário de guerra implacável, a IDF age com precisão para desmantelar ameaças e salvar vidas, mas o impacto disso vai além das fronteiras de Gaza. Quer entender o que está por trás dessa operação e como a guerra em Gaza afeta o mundo? Não perca! Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. A recente operação realizada pelas Forças de Defesa de Israel, IDF, no Hospital Kamal Advan, no norte de Gaza, marcou um momento crítico na guerra. Mais de 240 indivíduos suspeitos de envolvimento com o Hamas foram capturados, incluindo até o diretor do hospital, o que revela a profundidade das infiltrações do grupo terrorista em instalações civis. Imagine só, um centro médico, essencial para a sobrevivência de milhares, se transforma em um ponto estratégico para a atuação de uma facção terrorista. Isso coloca em questão não apenas a segurança de Israel, mas a própria natureza da guerra em Gaza, onde civis e combatentes se misturam em uma tragédia sem fim. O que torna essa operação ainda mais complexa é o contexto humanitário. Um hospital, um local dedicado ao cuidado e à salvação de vidas, se vê no meio de um conflito armado. A IDF precisou agir com extrema cautela para evitar danos à população que buscava atendimento médico. Isso demonstra a complexidade de manter a segurança em uma região como Gaza, onde as fronteiras entre civis e combatentes são muitas vezes difusas. Não é um simples ataque a uma base militar. É uma operação de segurança no coração de uma das zonas mais densamente povoadas e vulneráveis do mundo. Além disso, durante a operação, os suspeitos tentaram se disfarçar de pacientes, uma tática desesperada para escapar. Isso reflete a intensidade e a necessidade da IDF de agir rapidamente, com inteligência e precisão. A guerra em Gaza não é apenas um confronto de exércitos. É uma luta por informações e por manter a integridade do território israelense. A operação no Hospital Kamal Advan mostra que, em tempos de guerra, os limites entre o civil e o militar se tornam cada vez mais tênues. E, enquanto a operação avançava, a necessidade de evacuar os civis do hospital se tornava urgente. O que nos leva ao próximo ponto desta dramática história. A guerra em Gaza, com toda a sua devastação, também ecoa no céu, trazendo tragédias de outra natureza. Recentemente, a Coreia do Sul foi abalada pela colisão de um avião contra uma parede, que resultou em 179 mortes. Esse incidente, além de trágico, nos faz refletir sobre o impacto que a guerra tem em todos os aspectos da vida cotidiana, até mesmo no transporte aéreo. Enquanto os conflitos em terra continuam, o céu, que deveria ser um meio de conexão e liberdade, se torna palco de cenas de desespero e perda. Um simples voo, que antes representava mobilidade e esperança, agora carrega consigo o peso da incerteza. E se não bastasse, outro incidente envolveu um pouso forçado de um avião da KLM na Noruega, algo que poderia ter sido mais uma tragédia se não fosse a habilidade e a rapidez da tripulação. O ato de aterrissar de emergência se tornou quase uma questão de sobrevivência, um reflexo direto dos desafios imensos que o mundo está enfrentando em tempos de guerra. Com cada incidente aéreo, é impossível não fazer a conexão com a fragilidade do momento em que vivemos. A guerra em Gaza, com seus ecos em diversas partes do mundo, nos lembra de que nenhum lugar está verdadeiramente seguro. Cada desastre aéreo, cada acidente de aviação, é um lembrete cruel de que a paz ainda parece um objetivo distante. O mais impressionante, porém, é a constante relação entre o medo e a necessidade de sobrevivência. O caso da Air Canada, com fogo no motor durante um voo, não foi apenas um incidente técnico, mas uma luta pela vida em meio ao caos. Embora não tenha sido diretamente causado pela guerra em Gaza, a tensão global e a insegurança criada por conflitos como esse aumentam a pressão sobre todos os sistemas do mundo. O que acontece em Gaza reverbera de várias formas, e esse padrão de incidentes aéreos é um reflexo de como a guerra e seus efeitos colaterais atingem cada canto do planeta. Mas, ao mesmo tempo, existe uma resposta a essa pressão, e essa resposta pode ser vista no desenvolvimento de sistemas como o THAAD, que entram em cena quando é preciso garantir a segurança em um mundo cada vez mais volátil. Em meio ao caos da guerra em Gaza, o sistema de defesa antimísseis THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, tem sido uma das respostas de Israel aos ataques de mísseis balísticos. Pela primeira vez, Israel usou essa tecnologia de ponta,
considerada uma das mais avançadas do mundo, para interceptar um míssil balístico. Esse movimento não é apenas uma resposta militar, mas um símbolo do quanto a guerra se transforma em um confronto de alta tecnologia, onde o tempo e a precisão são cruciais. O THAAD não só protege o território israelense, mas também reflete um novo estágio na guerra moderna, onde sistemas de defesa de alta performance são capazes de salvar vidas em frações de segundos. É interessante pensar que, em um cenário de guerra como o de Gaza, o simples ato de interceptar um míssil pode ser a diferença entre a vida e a morte de milhares de pessoas. O THAAD, que pode detectar e destruir mísseis balísticos a grandes altitudes, representa uma vantagem estratégica imensa para Israel. No entanto, isso não significa que a segurança esteja garantida de imediato. Enquanto os mísseis são interceptados no ar, os desafios no solo continuam a ser intensos. A guerra não se resolve apenas com tecnologia. Ela exige uma abordagem multifacetada que combine inteligência, estratégia militar e recursos tecnológicos para enfrentar um inimigo imprevisível como o Hamas. Além disso, a introdução do THAAD em Israel também serve para destacar uma mudança crucial no cenário global. A crescente dependência de sistemas de defesa antimísseis, não apenas em conflitos regionais, mas em um contexto de ameaças globais. A guerra em Gaza, em seus aspectos mais complexos, não é apenas uma luta entre dois lados, mas uma batalha de inovações e avanços tecnológicos. A capacidade de interceptar um míssil balístico, por exemplo, é uma demonstração do poder da ciência e da engenharia militar, mas também um lembrete de como a paz está distante e como a guerra se adapta, se reinventa, em um jogo de poder que parece não ter fim. E enquanto isso, a guerra continua a devastar os sistemas e as infraestruturas locais, incluindo hospitais e centros médicos, como o que foi alvo da operação das IDF. No coração da operação em Gaza, um dos maiores desafios foi garantir que os civis, pacientes e profissionais de saúde recebessem a evacuação necessária, diante de um cenário de guerra caótico e imprevisível. Durante a operação das Forças de Defesa de Israel, IDF, cerca de 350 pacientes e membros do pessoal médico foram transferidos para outros hospitais. Esse tipo de ação não é simples, especialmente em uma região onde os conflitos muitas vezes tornam a movimentação de civis um risco mortal. A evacuação de um hospital não é só uma tarefa logística, mas uma operação de sobrevivência, onde cada minuto conta para salvar vidas. Essa intervenção, que envolveu tanto a coordenação de equipes médicas quanto o uso de transporte seguro, mostra a complexidade de operar em zonas de guerra. Para entender a magnitude disso, imagine-se no lugar dos médicos, responsáveis não só pela saúde, mas pela segurança das pessoas que estão em seus cuidados. No caso de Gaza, a vida de 350 pessoas foi movida para outros locais na esperança de um futuro mais seguro, mas sempre sob o risco de mais ataques aéreos ou emboscadas. Cada evacuação carrega consigo um peso emocional imenso, e não apenas pela urgência de salvar vidas, mas pelo constante medo de que essa operação também seja alvo do inimigo. Além disso, o aspecto humanitário da guerra em Gaza se torna ainda mais evidente quando pensamos que esses hospitais, normalmente símbolos de alívio e cura, foram transformados em campos de batalha. As condições de saúde, com falta de recursos e o caos gerado pela guerra, tornam o trabalho de evacuação e assistência médica ainda mais desafiador. Não se trata apenas de mover pessoas de um local para outro, mas de garantir que elas cheguem a um lugar onde possam, de fato, receber o tratamento necessário. E, no meio dessa corrida contra o tempo, surge o questionamento sobre a realidade da guerra em Gaza e as soluções para ajudar os que sofrem com os efeitos colaterais do conflito. Durante a operação realizada pelas Forças de Defesa de Israel, IDF, no Hospital Kamal Adval, uma das descobertas mais alarmantes foi o confisco de uma grande quantidade de armas, incluindo granadas e munições. A situação revela a profundidade das redes terroristas que operam dentro de Gaza, e como, em tempos de guerra, até os locais mais inusitados podem ser usados para fins militares. A apreensão dessas armas não foi apenas uma medida preventiva. Foi uma estratégia essencial para desmantelar as células terroristas do Hamas, que se infiltram em todos os aspectos da vida cotidiana, até mesmo em ambientes como hospitais, onde se esperaria que a única arma fosse a medicina. Esse confisco não é algo que aconteça sem grandes esforços. Para encontrar essas armas,
as forças de Israel precisaram de informações precisas e de um trabalho intenso de inteligência. Mas, não se engane, isso também envolveu interrogatórios complexos de suspeitos. Durante a operação, alguns tentaram se esconder, disfarçando-se de pacientes para escapar. Mas as IDF, com sua experiência em situações de guerra, não se deixaram enganar. O processo de interrogatório e coleta de informações, muitas vezes realizado sob pressão, é crucial para entender a rede de apoio do Hamas e como ele consegue operar em meio à população civil. O que torna a guerra em Gaza tão desafiadora é justamente esse tipo de infiltração. Quando um hospital, que deveria ser um refúgio, se torna um local onde o inimigo se esconde, a linha entre o combatente e o civil se torna ainda mais borrada. Cada confisco, cada prisão, é uma vitória para a segurança de Israel, mas também um lembrete amargo de como os terroristas se utilizam das vulnerabilidades do sistema para atingir suas metas. Nesse cenário, a coleta de informações e a neutralização de ameaças dentro das estruturas civis tornam-se questões de sobrevivência. E, enquanto essas operações de segurança são vitais, a guerra continua a expandir seus tentáculos, afetando ainda mais a população, os hospitais, as infraestruturas, e nos leva a pensar sobre o impacto de uma guerra que parece não ter fim. A guerra em Gaza continua a mostrar suas facetas mais cruéis, e Israel não está recuando. Como você acha que a guerra vai se desenrolar a partir daqui? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar tudo sobre Israel e o impacto dessa guerra.